Olá, que a bênção de Deus alcance a sua vida neste momento. Você está no canal Oração e Fortaleza. Que alegria e que bênção estarmos juntos no nosso cantinho de fé. É muito bom ter você aqui conosco. Antes que o tempo existisse como o conhecemos, antes que a primeira luz cortasse a escuridão primordial, havia um movimento, uma presença, um sopro divino pairando sobre o abismo. Era o teu Espírito, ó Deus, o agente silencioso e poderoso da criação. A tua palavra nos diz que a terra estava sem forma e vazia, mas tu não estavas ausente. O teu Espírito pairava sobre as águas, como uma ave que protege seu ninho, preparando o caos para receber a ordem, a escuridão para receber a luz, o vazio para receber a vida. E foi desse sopro que tudo começou. Quando moldaste Adão do pó da terra, não foi apenas barro que formaste. Tu sopraste em suas narinas o fôlego da vida. E nesse ato de intimidade divina, o homem se tornou alma vivente. Tu infundiste nele não apenas a vida biológica, mas uma centelha da tua própria natureza, a presença do teu Espírito, criando uma conexão perfeita entre o Criador e a criatura. Naquele jardim, a comunhão era direta, a harmonia era completa, e o Espírito de Deus caminhava com o homem na viração do dia. Mas essa harmonia foi tragicamente quebrada. A desobediência, sussurrada pela serpente e acolhida no coração humano, rasgou o tecido daquela comunhão perfeita. A perda mais profunda de Adão e Eva não foi o jardim, mas a intimidade com a tua presença. A chama espiritual que ardia em seus corações se apagou, e a glória que os cobria deu lugar à vergonha da nudez. A separação havia entrado na história. No entanto, mesmo nesse cenário de queda, tu não nos abandonaste. O teu Espírito não se retirou para sempre. Em vez disso, ele começou a operar de maneiras novas e específicas, escolhendo vasos de barro para manifestar teu poder e tua vontade em um mundo caído. Vemos o teu Espírito, o Espírito do Senhor, movendo os profetas. Isaías, o grande profeta messiânico, declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres." Essa unção não era uma mera inspiração, era uma capacitação divina, uma autoridade sobrenatural. Vemos teu Espírito sobre Jeremias, a quem conheceste e consagraste antes mesmo de ele ser formado no ventre, mostrando que teu plano e teu chamado são soberanos e eternos. E não foi apenas através dos profetas que teu Espírito agiu. Vemos sua mão capacitando líderes em momentos cruciais da história de Israel. Vemos Moisés, um homem hesitante e ciente de suas limitações, diante de uma sarça que ardia e não se consumia. Ali, tu lhe garantiste: "Eu serei contigo." Foi o teu Espírito que transformou um pastor fugitivo no libertador de uma nação, que lhe deu coragem para enfrentar o faraó, que operou maravilhas no Egito e abriu o Mar Vermelho. Sem o teu Espírito, a tarefa monumental de liderar um povo teimoso pelo deserto teria sido impossível. Após a morte de Moisés, esse mesmo Espírito foi transmitido a Josué. A promessa foi a mesma: "Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei." Foi o Espírito de Deus que deu a Josué a estratégia incomum, mas vitoriosa, para derrubar as muralhas impenetráveis de Jericó, não com força militar, mas com obediência e fé. A queda daquelas muralhas, ao som das trombetas e do grito do povo, foi um testemunho retumbante de que as batalhas do Senhor são vencidas pelo seu Espírito. E talvez, em nenhum outro lugar, a ação do Espírito sobre um líder seja tão vívida quanto na história de Gideão. Encontramos Gideão malhando trigo escondido, um homem de uma família pobre, dominado pelo medo e pela dúvida. No entanto, o anjo do Senhor o chama de homem valoroso. A promessa que o anjo lhe faz é a promessa do Espírito: "O Senhor é contigo,
Para confirmar esse chamado, o teu Espírito se manifestou em sinais poderosos, consumindo a oferta de Gideão com fogo e depois manipulando o orvalho sobre um novelo de lã. E quando chegou a hora da batalha, tu, em tua sabedoria, instruíste Gideão a reduzir seu exército de dezenas de milhares para apenas 300 homens. O propósito era claro. A vitória não viria pela força humana, mas pelo poder do Espírito de Deus. Com apenas tochas, cântaros e trombetas, aqueles 300 homens, guiados pelo Espírito, lançaram o acampamento inimigo em confusão e pânico, garantindo uma vitória impossível. A história de Gideão nos ensina que o teu Espírito não precisa de grandes números ou de recursos impressionantes. Ele só precisa de um coração disposto a obedecer e a crer que a batalha pertence ao Senhor. Cada uma dessas histórias do Antigo Testamento é um fio na grande tapeçaria da redenção, mostrando como o teu Espírito agiu de maneiras específicas e poderosas, mantendo viva a chama da tua promessa e preparando o caminho para a sua manifestação mais plena. A transição do Antigo para o Novo Testamento marca um momento fascinante na história da redenção, onde a atuação do Espírito Santo, antes sobre pessoas escolhidas para tarefas específicas, se prepara para uma obra ainda mais íntima e universal. O ponto de virada é o próprio Jesus. A história de sua vinda ao mundo é uma obra-prima do Espírito Santo. O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia um filho pelo poder do Altíssimo, sem intervenção humana. O Espírito Santo desceu sobre ela, e o Verbo se fez carne. Foi o Espírito que teceu a divindade e a humanidade no ventre de uma virgem, tornando possível o nascimento do Salvador. E quando Maria visitou sua prima Isabel, esta, cheia do Espírito Santo, reconheceu a bênção. E o bebê em seu ventre, João Batista, saltou de alegria. A presença do Espírito era palpável, preparando o cenário para a chegada do Rei. No batismo de Jesus, vemos a Trindade em ação de forma gloriosa. Ao sair das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E a voz do Pai trovejou dos céus: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A pomba não simbolizava apenas paz, mas a unção divina, a capacitação especial de Jesus para o cumprimento de sua missão. Foi a partir daquele momento, cheio do Espírito, que Jesus iniciou seu ministério público. E foi esse mesmo Espírito que ele explicou a Nicodemos, um líder religioso, que o procurou à noite. Jesus lhe disse que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo. Confuso, Nicodemos perguntou como isso era possível. Jesus respondeu: "Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito." Ele comparou o Espírito ao vento, que sopra onde quer, invisível, mas com efeitos poderosos e inegáveis. O novo nascimento, ele ensinou, não é um esforço humano, mas uma obra misteriosa e soberana do Espírito Santo que regenera a alma. E então, nos momentos finais de sua jornada terrena, durante a última ceia, Jesus fez a promessa que se tornaria o alicerce da igreja. Vendo a tristeza e a incerteza nos olhos de seus discípulos, ele prometeu que não os deixaria órfãos. Ele lhes daria outro Consolador, o Paráclito, um advogado que estaria ao lado deles para sempre. O Espírito Santo viria para ensiná-los todas as coisas, para lembrá-los de suas palavras e para guiá-los em toda a verdade. A promessa não era de um substituto inferior, mas de uma presença ainda mais íntima. Ele habita convosco e estará em vós. E essa promessa se cumpriu de maneira espetacular no dia de Pentecostes. Os discípulos, antes trancados e com medo, foram subitamente envolvidos pelo som de um vento impetuoso e viram línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
A congregação temerosa transformou-se em uma força poderosa e ousada, pronta para levar o evangelho ao mundo. O que antes era uma presença externa e seletiva do Espírito, agora se tornara uma habitação interna e universal para todos os que creem em Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz foi o evento que tornou tudo isso possível. No momento de sua morte, o véu do templo, que separava o Santo dos Santos e simbolizava a barreira entre Deus e a humanidade, rasgou-se de cima a baixo. Aquele rasgo não foi um acidente, foi uma declaração divina. O caminho para a presença direta de Deus estava agora aberto para todos, através do sangue de Jesus e pela obra do Espírito Santo. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Liberdade da condenação do pecado, liberdade do medo da morte, liberdade para nos aproximarmos de Deus não como servos medrosos, mas como filhos amados. Hoje, o Espírito Santo continua sua obra. Ele é quem nos convence do pecado, quem nos revela a verdade de Jesus, quem nos regenera e nos sela como propriedade de Deus. Ele é nosso consolador na tristeza, nosso guia na incerteza, nosso advogado quando somos acusados e o poder que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Ele distribui dons à igreja para a edificação de todos e produz em nós o seu fruto, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A história do Espírito Santo não é um capítulo encerrado na Bíblia. Ela continua a ser escrita em cada coração que se abre para ele. Se a sua alma anseia por uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo e por experimentar seu poder transformador em sua vida, declare seu convite nos comentários, escrevendo com um coração aberto. Vem, Espírito Santo.